Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Pedro estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Lucas 9, versículo 34. Uma vez eu fui fazer um show numa diocese de Minas Gerais, Guanhães. Era a festa da dedicação da Catedral de São Miguel, no Jubileu de Prata da diocese. O show foi ao entardecer daquele dia e teve a presença de caravanas de várias paróquias da diocese. Era um dia de festa, a dedicação da catedral, uma celebração pela qual o bispo diocesano consagra o templo para o culto divino, ungindo as paredes e consagrando o altar. Depois de ter ungido o altar de pedra com óleo, em meio a orações e cantos da comunidade, colocaram uma espécie de braseiro de ferro em cima do altar, com brasas acesas. E o bispo foi colocando incenso, e mais incenso, e mais incenso. Aos poucos, a fumaça perfumada, a fumaça do incenso tomou o altar, o presbitério, e foi se espalhando. A igreja toda foi ficando uma nuvem só. E os cantos continuaram por um bom tempo. Quando a nuvem de fumaça começou a se diluir, os ritos da missa continuaram. À noite, eu fui jantar na casa do bispo e quis saber direitinho por que aquela nuvem de fumaça tomando a igreja toda. O bispo, me parece que era Dom Emanuel, me lembrou textos do Antigo Testamento. No tempo do rei Salomão, quando levaram a Arca da Aliança para o Templo de Jerusalém, o templo foi tomado por uma nuvem que ocupou tudo. Está em Êxodo, capítulo 24. Era a glória de Deus que habitava aquela casa, doravante morada de Deus. Foi também assim no tempo da travessia do deserto, a nuvem tomando a tenda da reunião. A nuvem, me explicou o bispo, é o sinal da presença de Deus, manifestação de sua glória. Num episódio mais antigo, Êxodo capítulo 13, quando o povo acampou aos pés do Monte Sinai, a glória de Deus se manifestou naquele monte numa nuvem que o envolveu durante vários dias. Moisés subiu o monte entrando pela nuvem para receber a lei do Senhor Deus. A nuvem é então uma representação da presença gloriosa de Deus. E eu estou lembrando essa história porque hoje nós estamos celebrando a festa da Transfiguração do Senhor. Jesus subiu ao monte para rezar. E foram 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Em oração, as feições de Jesus se iluminaram, as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. E apareceram conversando com ele 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Os discípulos estavam sonolentos e acabaram dormindo. Ao despertar, viram aquela beleza toda. Pedro teve uma ideia, fazer 3 tendas para Jesus e seus 2 amigos, para ficarem por ali mesmo, no alto da montanha. Foi chegando uma nuvem e eles terminaram dentro dela, cheios de medo. Ouviu-se então uma voz: "Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz." Nisso, Jesus ficou só. A nuvem é um sinal bíblico da presença gloriosa de Deus, como no Monte Sinai ou no Templo de Jerusalém. A nuvem os cobriu. Eles ouvem a voz de Deus apresentando o seu Filho, o Messias, e recomendando que o escutassem. Numa palavra, os discípulos no monte, em oração com Jesus, o reconhecem em sua glória.
As Escrituras Sagradas, representadas por Moisés e Elias, explicam o sentido de sua vida, de sua paixão e anunciam a sua vitória. O próprio Deus o revela como Filho e Messias. A eles cabe agora escutá-lo, crer nele, segui-lo. Essa experiência da transfiguração é uma experiência mística de encontro com Deus, de mergulho na sua glória. Os 3 discípulos precisavam desse momento, dessa experiência, pois iriam enfrentar tempos muito difíceis. Os dias da paixão de Jesus. O Monte da Transfiguração é, em certo sentido, a oração, quando tocamos de perto a grandeza, a beleza e a glória de Deus. Vamos guardar a mensagem. Nós também vivemos dias difíceis, de crises e turbulências na família, na comunidade, no país. Muitas coisas põem em crise a nossa vida de fé. Doença, desemprego, descrença, ateísmo. Como os primeiros discípulos, nós precisamos de um momento de reanimação, de afervoramento, de resgate de nossa alegria de pertencer a Deus e ser seguidores de Jesus de Nazaré. Precisamos subir o monte da oração, da celebração litúrgica, ser envolvidos pela nuvem, onde, mesmo por alguns instantes, vislumbramos a glória de Deus que se manifesta no seu Filho e nos confirma no seu caminho. Pedro estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Lucas 9, versículo 34. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, no meio de suas dificuldades, os 3 discípulos tocaram de perto o mistério de tua glória, experimentaram um pedacinho do céu. Aquela experiência vivida na oração serviria para animá-los e confirmá-los no caminho do teu seguimento, carregando também a sua cruz. Senhor, certamente esse é também o sentido de nossas celebrações. No meio de tantos problemas, respirarmos o ar da esperança, tocarmos a glória de Deus, que é a realidade última e definitiva. E assim, descermos a montanha como testemunhas de que o caminho dos humildes, dos justos, dos perseguidos, é um caminho de vitória. Que Deus não nos abandona. Que tu, Senhor Jesus, caminhas à nossa frente. Que a paixão abre caminho para a ressurreição, a vida plena, a felicidade completa, obra tua, ó Redentor. Nosso encontro semanal contigo, Senhor Jesus ressuscitado, na Santa Eucaristia, é o nosso Tabor, o Monte da Transfiguração. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Todo dia a gente toca de perto a perplexidade das pessoas diante da situação do país e do mundo. Hoje, não engrosse a lamentação, não espalhe má notícia, não diga que está sem jeito. Hoje, acenda a luz da esperança, da fé em Jesus Cristo ressuscitado. Ele é a razão de nossa esperança.